Percorrer o Espírito Santo é muito mais que um simples passeio. Do litoral às montanhas, o estado oferece cenários únicos de paisagens exuberantes. Mas, além das belezas naturais, as cidades capixabas guardam registros históricos e aspectos culturais que merecem ser descobertos. Neste programa, vamos te apresentar a natureza, a cultura e a história das cidades do centro-sul do estado, cortadas por uma estrada aberta no período colonial brasileiro. Durante o ciclo do ouro, a abertura de estradas ligando Minas Gerais ao Espírito Santo foi proibida para impedir o contrabando da mercadoria. Porém, em 1816, com o declínio da atividade mineradora, a coroa portuguesa então permitiu a criação da Rota Imperial São Pedro de Alcântara, que ligava Ouro Preto à Vitória, com o objetivo de promover a ocupação, o comércio e o desenvolvimento das 31 cidades envolvidas no trajeto de quase 580 quilômetros. E em 2009, por meio do sistema Findes, o trecho capixaba da rota foi oficialmente transformado em roteiro turístico, que nós vamos percorrer juntos a partir de agora. No Espírito Santo, a Rota Imperial se estende por mais de 300 quilômetros até a divisa com Minas Gerais, atravessando os municípios de Vitória, Cariacica, Viana, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Conceição do Castelo, Castelo, Muniz Freire, Iúna, Ibatiba, Irupi e Ipitirama. Santa Leopoldina tinha, durante muitos anos, né, o monopólio do transporte dessa região do Rio Santa Maria da Vitória, tendo como um porto estratégico na região, recebendo inclusive mercadorias de Minas Gerais. Existia no Brasil Império também uma base de controle, como uma guarita, na região de Bragança, que faz parte desse trajeto que liga essa estrada até Minas Gerais. Então, essa rota imperial, ela está associada a esse caminho estratégico que ligava Minas Gerais a Santa Leopoldina, ao porto de Cachoeira. O trajeto da Rota Imperial é a reprodução do caminho usado por Dom Pedro II para chegar a Santa Leopoldina. Ele veio de barco no dia 29 de fevereiro de 1860 até onde hoje é Santa Leopoldina, a sede do município. Foi até a comunidade de Suíça, que na época era a sede do município, ou da colônia. De lá ele partiu para Ribeirão dos Pardos, seguiu em direção a Luxemburgo e de lá até essa comunidade. Daqui ele seguiu para, hoje é Barra de Mangaraí, onde ele embarcou novamente e no mesmo dia retornou para Vitória. Aqui em Vitória, a capital do Espírito Santo, que este roteiro cheio de descobertas começa. O Palácio Anchieta, patrimônio histórico do estado, é o marco zero da Rota Imperial. Localizado na Cidade Alta, centro da capital, e com vista panorâmica para a Baía de Vitória, o palácio foi erguido em 1551 pelos padres jesuítas. Funcionou como colégio religioso durante anos e, desde o século XVIII, abriga a sede do governo do estado. Mas o fato de abrigar o túmulo simbólico do padre José de Anchieta ainda preserva sua importância religiosa. O Palácio Anchieta foi também o destino final da expedição que reuniu cerca de 40 tropeiros para refazer o trajeto histórico partindo de Ouro Preto, em Minas Gerais, em comemoração aos 200 anos da Rota Imperial.
Eu sou neto de tropeiro, então percorrer essa rota foi uma alegria emocional, porque a gente conhecia muitas pessoas, conversamos com muitas pessoas e o trajeto é muito lindo, a paisagem muito linda, foi muito emocionante. No roteiro histórico da Cidade Alta, é possível visitar ainda outras construções do gênero, como a Catedral Metropolitana e a Igreja de São Gonçalo. Descendo as ladeiras, a próxima parada é o Parque Moscoso, um refúgio verde em meio à agitação da cidade. A saída de Vitória reserva outra surpresa, o Mercado da Vila Rubim, com sua variedade de artesanatos, temperos e ervas medicinais. Ao atravessar a segunda ponte, deixamos Vitória e chegamos a Cariacica, cidade que antes mesmo da criação da rota já era mais desenvolvida que a capital. Cariacica desmembra-se de Vitória em 1890. Então toda a história de Vitória acontecia dinamicamente em Cariacica, até mesmo porque Vitória, nesse período, tudo que se conhece de dinamização, desde Vila Rubim até Camburi, hoje em dia, não existia nesse período. Tudo isso é aterro a partir do século XX. Então, tudo o que acontecia em matéria de comércio, plantio, espaços, estrutura de porto, era aqui em Cariacica. Nós temos o Porto Novo, Porto Velho, temos o Porto da Pedra, onde, inclusive, o Dom Pedro fez o baldeamento, né? Veio de uma barcaça maior, de Vitória. Em Porto da Pedra, ele faz um baldeamento para uma canoa menor e ele vai então fazer a conhecida visita dele a Santa Leopoldina. E quando ele volta pela Barra de Mangaraí, onde era depois, quase 40 anos depois, veio a ser território de Cariacica. Então, nós temos uma cidade já desenvolvida séculos antes do imperador ou das rotas imperiais serem criadas. Na bucólica sede do município, parte da história dessa época ainda resiste ao tempo, como relata seu Artêmio sobre a importância do comércio que era ponto de encontro de tropeiros. A história dessa casa aqui que era uma venda muito importante aqui, hein? A casa de comércio muito grande, era dos secos e molhados que tinha aí, chapéu, tudo, né? E então, aí chama-se a casa dos tropeiros, porque os comerciantes de lá dos interior, eles ranchavam aqui, né? Ranchavam aqui, faziam 2 marchas, né? Que era tudo onde burro, não tinha estrada de carro naquela época. E os mineiros também passavam aqui, os que vinham vender fumo, vender tocinho, essas coisas assim, que era tudo homem de burro, não tinha estrada de carro, né? E então se colocou assim como agora a venda dos tropeiros, né? Que era a venda que eles ranchavam aqui, né? A chegada dos imigrantes italianos e alemães deixou marcas na cultura do município. E é por meio da música e das danças que seus descendentes mantêm vivas as tradições. Apesar de fazer parte da região metropolitana do estado, a maior parte do território de Cariacica fica em área rural, onde está também seu principal destino turístico, o Monte Mochoara. Circuitos de agroturismo também são atrativos da região. Nosso próximo destino é Viana, localizada a cerca de 20 quilômetros da capital. Herança da colonização portuguesa, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, fundada em 1816, é um dos símbolos religiosos e turísticos do município.
Outra atração da cidade que remete ao passado é a estação ferroviária, inaugurada em 1895. A estação é o ponto de partida do trem que faz o passeio pelas montanhas nos finais de semana e feriados. Mesmo situada na região metropolitana e às margens da BR-262, Viana ainda conserva a arquitetura e a tranquilidade de uma típica cidade do interior. A 45 quilômetros de Viana está Santa Leopoldina, sítio histórico do Espírito Santo. Povoada por imigrantes de etnias europeias, a cidade apresenta um belo conjunto arquitetônico. Uma das edificações mais expressivas é o Museu do Colono, no centro da cidade. O antigo casarão, que pertenceu à família Rosemeister, foi tombado em 1983 como patrimônio histórico e artístico estadual. Para completar o passeio, vale a pena dar uma esticada à comunidade do Tirol, a 16 quilômetros da sede de Santa Leopoldina, para conhecer a Igreja do Divino Espírito Santo. A construção do final do século XIX reflete o estilo neogótico. Seu interior guarda objetos trazidos do Tirol, na Áustria. Visitar Santa Leopoldina é contemplar a beleza arquitetônica emoldurada pela exuberância da Mata Atlântica. Daqui a pouco você confere outras belezas da Rota Imperial. Voltamos já! O programa Rota Imperial está de volta e continuamos nosso percurso passando por Santa Maria de Jetibá, que se orgulha do título de município mais pomerano do Brasil. Vindos da região da Pomerânia, uma província da Prússia no século XIX, os imigrantes pomeranos desembarcaram no Porto de Vitória e se dirigiram para as montanhas capixabas em busca da posse de terras. Um museu com exposição de fotos e objetos originais preserva a história desse povo que não deixa morrer suas tradições, a começar pelo idioma, ensinado às crianças até na escola. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10. A música, a dança e até os trajes usados nas festividades típicas da Pomerânia também fazem parte da cultura dos descendentes instalados em Santa Maria de Jetibá. O jeito de morar dos pomeranos pode ser conhecido em uma visita à tradicional casa com janela azul e parede branca, que funciona de terça a domingo e feriados com entrada franca. Outro ponto turístico imperdível está na praça principal. É a loja que oferece produtos artesanais feitos na cidade e também na área rural, outro atrativo do município. Um exemplo é este sítio com 1.500 pés de uvas, que podem ser colhidas por quem visita o local. Santa Maria é assim, um pedaço da Pomerânia, no Espírito Santo. Nossa próxima parada é a charmosa Domingos Martins, primeiro destino da Rota Imperial nas Montanhas Capixabas. As características arquitetônicas do pórtico de entrada já sinalizam o que vamos encontrar na cidade. Ao
Ao chegar à pracinha principal, percebemos claramente que a influência dos primeiros habitantes da região, em maior parte alemães e italianos, está presente de forma marcante no estilo de diversos imóveis, como este antigo hotel já desativado e a Igreja Luterana, um dos primeiros templos evangélicos construídos no Brasil. A história da colonização de Domingos Martins está registrada na Casa da Cultura, que fica em Campinho, sede do município. A cidade oferece ainda diferentes opções de entretenimento, concentrados na Rua do Lazer. Por aqui, os carros são proibidos. Tudo para que os turistas possam visitar com segurança e tranquilidade. Além das atrações culturais e gastronômicas, Domingos Martins também conta com uma opção de lazer comum na região de montanha: o agroturismo. Muitos produtores rurais apostaram na ideia e transformaram as propriedades em recantos de lazer. O visual de tirar o fôlego continua a pouco mais de 40 quilômetros da sede de Domingos Martins, quando avistamos a Pedra Azul, que não recebeu este nome por acaso. A rocha, de 1.800 metros de altura, apresenta tons de azul que variam de acordo com a luminosidade. Como a natureza ainda esculpiu a figura de um réptil no alto do monumento, ele também ficou conhecido como Pedra do Lagarto. Para proteger toda essa riqueza de plantas e animais no entorno da rocha, foi criado o Parque Estadual da Pedra Azul. São 1.300 hectares que proporcionam intenso contato com a natureza. A infraestrutura da região de Pedra Azul conta com pousadas, restaurantes, café coloniais e outros atrativos turísticos, como passeio a cavalo por trilhas da Mata Atlântica e visitas a sítios que cultivam e comercializam alimentos orgânicos. O agroturismo também é destaque em Venda Nova do Imigrante, próximo ponto no trajeto da Rota Imperial na região das Montanhas Capixabas. A atividade começou a ser empreendida no município no início da década de 1990 e já se consolidou em mais de 40 propriedades rurais. Mas a grande referência é a fazenda da família pioneira nessa modalidade turística. A população de Venda Nova também se empenha na preservação da cultura dos imigrantes, em especial os italianos. Tanto que o prato típico desse povo de hábitos festivos, a polenta, ganhou uma festa tão caprichada que até entrou para o calendário de eventos do estado. A memória da colonização é mantida por meio da conservação de imóveis históricos, como a Igreja de Pindobas. Primeira igreja erguida no município, a edificação carrega marcas do estilo arquitetônico dos imigrantes italianos. Ainda na região serrana do Espírito Santo, a Rota Imperial nos leva à Conceição do Castelo. E é justamente um portal em forma de castelo que marca a entrada da cidade, localizada a 122 quilômetros da capital, Vitória. E como convém a uma cidade interiorana, a construção de maior destaque no município é a Igreja de Nossa Senhora de Conceição das Minas de Castelo. Símbolo da ocupação portuguesa na região, a igreja foi construída em 1754 e ampliada no século XIX, mas ainda mantém as características originais. O templo também abriga a imagem da santa que dá o nome à cidade e foi trazida de Portugal.
Conceição do Castelo também se destaca pelas belezas naturais de fácil acesso. O potencial hídrico do local se revela a menos de 5 quilômetros da sede do município, onde estão concentradas cerca de 10 quedas d'água, em um visual de encher os olhos. Das cachoeiras, seguimos por uma trilha que nos leva a um majestoso Jequitibá. Só para abraçar seu tronco são necessários 9 homens. Tamanha grandiosidade dessa árvore centenária, que reina absoluta em meio à vegetação da Mata Atlântica. Conceição do Castelo também é rica em manifestações culturais. A Folia de Reis, em homenagem a São Benedito, é a representação folclórica de maior destaque. O som da sanfona é outra paixão do povo conceiçoense. O município cedia anualmente o Festival de Sanfoneiros, a maior festa da cidade. E, no que depender do empenho das novas gerações, a tradição vai continuar. No próximo bloco, você acompanha a última etapa do nosso passeio pela Rota Imperial. Não perca, voltamos já! Voltamos com o programa Rota Imperial para percorrer a etapa final do trajeto. Vamos para Castelo, última cidade cortada pela rota nas Montanhas Capixabas. A 146 quilômetros de Vitória, o acesso a Castelo se dá pela BR-101. As raízes da colonização italiana são os pilares que sustentam a história e a cultura do município. Todos os anos, a colônia de descendentes participa da tradicional festa organizada pela Società Italiana di Castello, associação sem fins lucrativos criada para resgatar e divulgar a memória dos imigrantes italianos. O compromisso com a religiosidade, outra herança da colonização, fica evidente durante a festa de Corpus Christi, quando os fiéis se unem em um trabalho de muita dedicação e habilidade para confeccionar os famosos tapetes com temas bíblicos que cobrem as ruas por onde passa a procissão. Passeios ao ar livre também são ótimas opções de lazer para quem busca conhecer o município. Esculpida pela natureza, a Gruta do Limoeiro é considerada o mais importante sítio arqueológico do Espírito Santo. Em seu interior, pesquisadores encontraram fósseis de 4.500 anos. Em Castelo, a natureza também brinda o turista com paisagens cenográficas. Do alto da Serra do Forno Grande, é possível avistar as principais formações montanhosas do sul capixaba, como o Pico da Bandeira, a Pedra Azul, o Frade e a Freira e a Ponta do Itabira. O Pico da Serra é alcançado por meio de trilhas abertas na mata. Mas, para contemplar tanta grandiosidade, vale qualquer sacrifício. A Rota Imperial nos leva agora aos 5 municípios capixabas da região turística do Caparaó, que une o sul do Espírito Santo a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro. A região se destaca pela exuberância da vegetação, das formações rochosas e dos mananciais, envolvidos pelo clima frio quase o ano todo. Cercado por montanhas e vales, Muniz Freire é o primeiro destino da Rota Imperial no Caparaó. Além das belezas naturais, a Casa da Cultura, que conta a história do município, também vale a pena ser visitada.
Construída em 1950 em estilo neogótico, a Igreja do Divino Espírito Santo é outro patrimônio da Pacata Muniz Freire. Na sequência, seguimos para Iuna, a cidade do café. O título se deve à grande concentração de lavouras cafeeiras, responsáveis por mais de 70% da produção rural. Mas aqui, quantidade é igual à qualidade, pois o café das montanhas vem conquistando prêmios nacionais e até internacionais. Dá para passar por Iuna sem conhecer suas cachoeiras, muitas ainda intocadas. Para chegar a elas, só mesmo por trilhas percorridas a pé. Mas o visual encantador compensa a caminhada. De Iuna, vamos para Ibatiba, município essencialmente rural, com cerca de 80% dos habitantes instalados no campo. O grande atrativo do local é justamente essa simplicidade. Afinal, onde mais temos a oportunidade de saborear delícias feitas em um fogão de lenha, se não for em um refúgio como este? A preocupação em preservar as raízes também se estende à arquitetura rural das fazendas históricas dos Barões do Café. Um roteiro imperdível para quem gosta de voltar no tempo. Como toda a região envolvida na Rota Imperial, Irupi também é rica em paisagens naturais. Um exemplo são as imponentes cachoeiras, além da vista privilegiada para o Pico da Bandeira, a terceira montanha mais alta do país. A Pedra da Tia Velha e a Gruta de São Quirino também se destacam no relevo da região. Chegamos, enfim, a Ibitirama, o último destino da Rota Imperial, localizado na Serra do Caparaó, a 215 quilômetros de Vitória. De origem indígena, seu nome significa conjunto de montanhas, serras e cordilheiras. E é justamente o que avistamos ao chegar à região. Ibitirama abriga em seu território a terceira montanha mais alta do país, o famoso Pico da Bandeira, formação rochosa de quase 3.000 metros de altitude. O relevo montanhoso presenteou Ibitirama com dezenas de quedas d'água. A mais importante é a Cachoeira da Fumaça, localizada em uma área de proteção ambiental na divisa com o município de Alegre. As águas que jorram de seus 140 metros de queda formam uma verdadeira cortina de fumaça permanente. O contato direto com a natureza em seu estado bruto é o grande atrativo do município, que apresenta os maiores índices de preservação da Mata Atlântica do país. E mata preservada é garantia de continuidade para espécies de animais ameaçadas de extinção. E assim terminamos o nosso passeio pela Rota Imperial, que une Espírito Santo e Minas Gerais. Um trajeto marcado por muita riqueza histórica, emoldurada por cenários de natureza exuberante. Uma experiência que nunca vai se apagar da memória.